Como ser chamado amigo de Deus? Esse assunto é muito importante para a edificação da nossa fé. Você deseja ser amigo de Deus? Antes de continuar o vídeo, eu te peço que você deixe seu like no vídeo, pois o seu like ele é muito importante para que esse vídeo alcance mais pessoas e também para o crescimento do canal. Você deseja ser amigo de Deus? Eu desejo. E Abraão, ele foi um homem que foi chamado o nosso pai na fé e também foi chamado amigo de Deus. Abraão foi provado por Deus. A sua fé foi provada. E eu quero te dizer que em muitos momentos da tua vida, você foi provado e de repente você está sendo provado neste momento e muitas vezes você não está entendendo o porquê dessa luta, o porquê dessa prova, o porquê dessa situação. E você está sendo provado. Deus não está permitindo essa situação para te matar, não está permitindo essa situação para te derrotar. Ele está permitindo essa situação para você crescer, para você avançar, para você passar por essa prova. E assim foi com Abraão. Por isso ele é o nosso pai na fé. Nós vamos aprender no capítulo 22 de Gênesis. Eu não vou ler porque é um texto longo, mas ali está falando quando Deus pediu para Abraão o seu filho em sacrifício. Esse texto é muito tremendo. Esse texto, ele ensina muito pra gente, ele toca as nossas emoções. Eu lembro a primeira vez que eu li esse texto, eu não era cristã, eu não conhecia a Bíblia, eu comecei a ler e eu deparei nesse texto. Eu lembro que eu chorei ali, aquilo ali tocou muito meu coração. E sem eu saber que, anos depois eu iria me converter e esse texto iria falar muito comigo em toda a minha vida, E assim, quando Deus pediu para Abraão o seu filho, era o filho que Deus tinha dado para Abraão. O filho que Abraão não poderia ter aos olhos humanos. Mas Deus prometeu para ele e deu o filho para ele, Isaac. E imagina, Deus deu o filho para ele e depois de um tempo, depois do filho já mais crescidinho, Deus pediu o seu filho para ele como sacrifício. Imagina você. Imagina só, você ganha algo de Deus e Deus te pede de volta. Isso fica um pouco confuso na nossa cabeça, Isso fica assim um pouco, mas como? Se Deus é soberano, Deus é amoroso, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, como Deus vai pedir algo que Ele me deu, Ele vai pedir de volta? E nessa passagem nós aprendemos sobre isso, que Abraão, ele não perguntou isso. Ele não fez essa pergunta, mas como Deus está me pedindo o teu filho de volta? Quando lemos aqui, Deus pediu o filho para Abraão sacrificar o seu filho lá em Moriá, para Abraão levar o seu filho e como holocausto lá colocar sobre ali o holocausto, e ali sacrificar o seu filho. Quando Abraão ouviu isso, quando lemos aqui nós não vemos nenhuma palavra dizendo que Abraão reclamou, que Abraão falou, mas como Deus? E agora Deus? Como vou fazer isso, Deus? Abraão não questionou, Abraão não murmurou. É lógico, Abraão provavelmente sentiu muito no seu coração. Muito, é muito mesmo, porque eu não consigo nem imaginar um pai tendo que entregar o seu filho como sacrifício. O sentimento que Abraão sentiu no momento foi algo de arrasar o seu coração. Só que ele não expressou isso para fora, ele não falou o que ele estava sentindo no seu coração. Ele ouviu Deus falar com ele e ele fez exatamente como Deus pediu para ele. Tamanha era a confiança de Abraão em Deus. Porque se você parar para pensar, somente confiando muito em Deus para fazer isso que Abraão fez. Mas é confiar muito mesmo. É confiar muito mesmo. E Abraão fez isso. Abraão, ele confiava. E ele foi. Exatamente como Deus mandou, Abraão foi. Abraão seguiu os passos que Deus deu para ele. E Abraão foi.
você lê ali, você vê que antes de Abraão subir ao monte, ele levou os seus servos junto. E ele disse para os seus servos, para os seus servos ficar ali ao pé do monte, e ele subiu com seu filho para o monte. E quando ele deixou ali os seus servos, ele disse para os seus servos: vocês fiquem aí, que nós vamos subir e depois mais nós voltamos. Abraão disse o contrário do que Deus tinha dito para ele, porque Deus tinha dito para ele que era para ele ir lá sacrificar o seu filho. Mas Abraão não falou isso, não falou: eu vou lá sacrificar o Isaac e depois eu volto, vocês me esperem aí. Não, ele não falou isso. Ele falou: vocês fiquem aí, que eu e o menino vamos subir e voltaremos. Tamanha era a fé de Abraão. Abraão não sabia o que iria acontecer, mas Abraão sabia que ele podia confiar no Deus dele. E ali Abraão subiu. E ali Abraão fez exatamente como Deus disse para ele fazer. Preparou todo o holocausto, colocou seu filho no holocausto, entregou, né? E ali quando Abraão, ele foi levantar o cutelo para matar Isaac, olha só, um anjo bradou para Abraão. Um anjo gritou para Abraão: não faças isso. E Abraão então disse pro anjo: eis-me aqui. E aí o anjo então disse para Abraão: olhe para o lado, e ali estava o cordeiro. Mas antes disso, eu não posso deixar de falar, antes disso, o menino, quando eles estavam subindo ao monte para o sacrifício, o menino Isaac perguntou para Abraão: pai, aonde está o cordeiro para o holocausto, para o sacrifício? Aonde está? Abraão disse para o Isaac: Deus proverá. Olha só, se nós pensarmos, meditarmos nessa palavra, nessa história, se nós meditarmos, nós vamos ver, olha só, Abraão podia ter dito para Isaac: você é o cordeiro, você é você que é para o sacrifício. Você vai ser o cordeiro para o sacrifício. Porque era o que Deus tinha falado. Se Abraão estivesse falando isso, ele não ia estar mentindo. Porque era o que Deus tinha falado. Só que Abraão não falou isso. Abraão falou: o cordeiro Deus proverá. Olha a tamanha fé de Abraão. Eu quero que você medite nessa palavra. Medite nessa passagem, porque ela é muito profunda. E quando então Abraão ouviu o anjo bradar para ele, Abraão disse: eis-me aqui. O anjo falou: não faças isso com teu filho. Olhe, para o lado, olhe para que e ali estava o cordeiro. Quando Abraão olhou, estava o cordeiro ali. E aí o anjo falou para Abraão. É muito tremendo. Isso está ali no versículo 11, diz assim: ó, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estenda tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Olha só, aqui está dizendo que o anjo falou para ele que agora, neste momento ali, realmente Deus sabia que Abraão temia ele. Porque Abraão obedeceu tudo que Deus falou. Abraão não murmurou, não reclamou, não ficou chateado, não ficou brigando com Deus. Ele obedeceu. E eu quero te dizer que a situação que você tem enfrentado, a prova que você tem enfrentado, porque essa situação que você tem enfrentado ou que você já enfrentou, isso é prova de Deus. Deus tem provado a tua fé.
E a diferença para você ter a vitória na sua vida é você obedecer a Deus. E não murmurar, e não reclamar. É obedecer a Deus. Essa é a diferença. É isso que fez a diferença na vida de Abraão. Por isso ele foi chamado amigo de Deus. Por isso ele foi chamado nosso pai na fé. Abraão foi um homem bem-sucedido. Abraão foi um homem bem-aventurado, porque ele confiou de todo o seu coração no Senhor. E eu quero te dizer que você precisa confiar de todo o seu coração no Senhor, que nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Porque senão é em vão a nossa vida de fé. Ou nós dizemos que temos fé e realmente levamos a sério a nossa fé, ou estamos brincando de ter fé. E é isso que nós precisamos parar, pensar, meditar, nos avaliar. Qual é a fé que eu estou tendo? A fé no poder de Deus? A fé que realmente Deus está comigo em todo momento e o que Ele pedir para mim, eu tenho que obedecer sem reclamar, sem olhar para a dificuldade, mas olhar para a grandeza de Deus e para o agir de Deus na minha vida. É isso que eu e você precisamos, olhar para a grandeza de Deus, olhar para o agir de Deus, porque Deus ele está trabalhando em teu favor em todo o tempo. Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Então se você tem esperado em Deus, Ele está trabalhando em teu favor. E é isso que Abraão sabia. Abraão sabia que Deus estava trabalhando em favor dele. Mesmo que ele não estava entendendo, mesmo que ele não sabia o que Deus ia fazer, mas ele sabia que Deus estava trabalhando em favor dele. Eu quero te dizer que essa palavra é muito forte, que essa palavra é muito poderosa, que essa palavra você precisa colocar no seu coração. Abraão, então, seguiu os passos que Deus deu para ele, sem reclamar, sem murmurar, sem choramingar, sem fazer alarme. Subiu. Quando ele subiu, ele ainda falou para os seus servos, nós vamos subir e nós voltaremos. A tamanha certeza de Abraão que Deus iria fazer algo, que ele não sabia. Mas ele sabia, Abraão sabia que Deus não ia deixar ele na mão. Que Deus não ia decepcionar ele. E eu quero te dizer que você pode ter certeza que Deus não vai te decepcionar. Mesmo que você está passando por um momento, uma tribulação, uma situação difícil, uma adversidade terrível, Deus não vai te decepcionar. Deus, Ele não decepciona. Mas sim, Ele trabalha em nosso favor. Ele trabalha em nossa vida para nos dar vitória, para nos fazer crescer na fé. E eu quero te dizer então que você creia que Deus está trabalhando em teu favor. E assim Deus deu a vitória, Deus proveu o cordeiro para Abraão. Deus vai prover a tua vitória. Deus está provendo, está trabalhando em teu favor para prover a tua vitória. Você precisa crer, você precisa obedecer a Deus, obedecer a voz de Deus, obedecer o que Deus tem falado para ti. Obedeça o que Deus tem te falado e receba a provisão de Deus. A provisão em todas as áreas da tua vida, na área que você tem sido provado. Deus vai prover para você o cordeiro. Deus vai prover para você a vitória, a bênção na sua vida. Mas você precisa crer, sem murmurar, sem reclamar, sem questionamento, mas obedecer à voz de Deus. Obedeça e tenha vitória. Medite mais essa palavra e que você seja abençoado tremendamente através dessa palavra, através da fé, como Abraão teve essa fé, essa confiança em Deus, também tem essa fé de Abraão, também tem essa confiança em Deus. E você vai ver a vitória na tua vida, a provisão. Deus proverá a vitória para você. Que Deus abençoe a tua vida grandemente. Receba a vitória de Deus na tua vida. Até o próximo vídeo. Tchau!